Muito boa noite aos amigos e amigas fãs de Elvis Presley. Hoje, na parte 4 da busca espiritual de Elvis, vamos saber o quão importante foi seu álbum Gospel de 1966-1967, How Great Thou Art. O amigo ou a amiga que acompanha o canal sabe que Elvis não estava nada contente com os filmes que ele estava fazendo, com o tipo de música que ele cantava. E quando chegou 1966, Elvis decidiu colocar em prática um projeto de um álbum inteiramente gospel, How Great Thou Art. Antes da parte do vídeo, aquela parte onde você escuta o áudio do livro, o depoimento de Larry Geller sobre seu relacionamento com Elvis, eu vou trazer um texto do livro Elvis, de Albert Goldman, de 1981, e Goldman vai explicar o que acontecia com Elvis e por que do álbum Gospel. Naquele seu estilo sem meias palavras e direto, vamos ao texto. Na primavera de 1966, Elvis resolveu, após uma ausência de 2 anos dos estúdios de gravação, fazer um grande esforço para reviver sua carreira discográfica agonizante. A insistência do coronel em produzir nada além de álbuns de trilhas sonoras de filmes fez, por este tempo, Elvis motivo de piada na indústria fonográfica. Durante anos, os discos foram medíocres, mas pelo menos vendiam. Agora estavam tão terríveis que até mesmo os fãs mais fanáticos de Presley não estavam comprando. Claramente, se Elvis quisesse seguir fazendo discos, ele teria que dar um novo rumo. Tendo passado os últimos 2 anos intensamente envolvido com o espiritismo, era natural que Elvis ficasse inspirado a gravar um grande álbum gospel. Gospel sempre foi o seu estilo favorito de música. Gospel era a música que ele nunca deixou de cantar para seu próprio prazer. O gospel lhe daria a chance de unir suas mais profundas preocupações pessoais com seu talento musical para criar, pela primeira vez, uma obra que expressa todo o seu ser. Se alguma vez em sua carreira Elvis fez de tudo para criar uma obra de arte, esta foi a ocasião. How Great Thou Art foi premiado com um disco de ouro. Também ganhou um Grammy como o melhor álbum gospel do ano. Embora Elvis seja aclamado principalmente como o rei do rock and roll, em toda a sua carreira ele ganhou apenas 3 Grammys, o prêmio máximo da música, e esses 3 Grammys foram por sua música gospel. A busca espiritual de Elvis, parte 4. Cada vez mais insatisfeito com os rumos de sua carreira e com aqueles filmes malditos, embaraçosos e juvenis que era obrigado a fazer, Elvis queria expressar-se criativamente de novas formas. Ele queria mais de si mesmo e desejava que os outros soubessem que ele tinha muito mais a oferecer como artista e como pessoa séria e atenciosa. Como no início de sua carreira, havia renunciado ao controle dos filmes que fazia e de suas trilhas sonoras, Elvis decidiu fazer o que fazia de melhor: cantar. A visão e paixão de Elvis poderiam ser melhor expressas pela clássica canção gospel How Great Thou Art, que se tornou o título do álbum gravado em maio de 1966
na RCA em Nashville. Ele estava feliz em trabalhar com o produtor Felton Jarvis pela primeira vez. Elvis tinha um grande respeito por Jarvis, que iria desempenhar um papel significativo na música de Elvis nos anos seguintes. Larry, milhões de pessoas ao redor do mundo vão ouvir este álbum. Este disco, estou convicto, foi ordenado pelo próprio Deus. Não é rock and roll, man. É a música de Deus. E vai atingir as pessoas de maneiras que nem podemos imaginar. E você sabe tão bem quanto eu que Deus trabalha de maneiras misteriosas. Então eu vou dizer o que vamos fazer. Vamos fechar nossos olhos, nos acalmar e meditar. Não posso ser um canal se meu ego estiver no caminho. Tenho que me esvaziar para que a mensagem possa ser ouvida em voz alta. E não vou usar minha voz ou mesmo levantar desta cadeira até que seja guiado por aquela voz tranquila e sutil em meu interior. Apaguei as luzes e sentei em uma cadeira de frente para Elvis e começamos a meditar. Exceto por breves orações de abertura e encerramento, ficamos em total silêncio. A sala estava escura e silenciosa. Então, cerca de 20 minutos depois, como se por um sinal, abrimos os olhos e eu acendi as luzes. Lembro-me de quando quis cantar, disse ele. Eu tinha cerca de 3 anos e estava sentado no colo da minha mãe na igreja e senti uma necessidade repentina de correr e cantar com o coro. Eles cantavam hinos e escapei em direção a eles antes que alguém pudesse me impedir. Tudo o que sempre desejei fazer foi cantar para as pessoas e fazê-las felizes. Ele se levantou. Assim seja, disse ele. Estou pronto. Quando Elvis entrou no estúdio B da RCA, mais tarde naquela noite, a sala pulsava de energia. Havia algo diferente nesta sessão de gravação, algo excepcional. Todos sentiram isso. Quando chegou a hora de uma das favoritas de Elvis, Where No One Stands Alone, ele fez algo espontâneo que pegou todos desprevenidos, algo sobre o qual fico constrangido em escrever, mas algo tão profundo, pessoal e significativo que nunca vou esquecer. Elvis pediu a todos os músicos e cantores que deixassem a sala, ordenando a Felton que diminuísse as luzes do estúdio. Ele se virou para mim. Larry, sente-se onde está. Fique aqui comigo. Ele pediu para Felton tocar a trilha sonora pré-gravada que Elvis havia ouvido em seu fone. Então, de pé, bem na minha frente, olhou para mim enquanto cantava. Eu permaneci ali, me sentindo muito estranho, mas hipnotizado pela beleza de sua voz e os versos que eram um reflexo do quão longe ele havia chegado em sua jornada espiritual. Sempre que ouço Elvis cantar essa música, eu retorno àquele momento mágico. É tão real agora como na época. O poder daquela sessão se cristalizou 10 anos depois para mim. Tínhamos acabado de entrar no Hilton, em Hollywood, Flórida, onde, como de costume, fomos recebidos por centenas de grupos que aguardavam a chegada de Elvis. Avistei uma fã familiar, orgulhosamente ostentando uma variedade de broches, remendos e emblemas de Elvis em seu chapéu, jaqueta jeans e calça jeans. Embora os deslocamentos de Elvis fossem ultra secretos, os fãs mais assíduos sempre pareciam saber quando e para onde ele estava viajando e com quem.
Alguns viajavam centenas de quilômetros esperando apenas um aceno de sua mão e um sorriso. Sua rede de informações era fantástica. Eles sabem para onde estamos indo, assombrou-se Charlie Rudd, mesmo antes de nós. Eles nos conheciam pelo primeiro nome e abordavam qualquer um de nós em seu fervor para se conectar com Elvis. Olá, Larry, gritou uma mulher. Como está Elvis? Está muito bem, respondi. Bom, disse ela. Nós nos preocupamos com ele. Depois de desfazer minhas malas, desci as escadas para comer. Quando a avistei entre a multidão crescente, algo me obrigou a convidá-la para tomar uma xícara de café comigo. Ela sorriu timidamente e se apresentou como Darlene. Diga-me uma coisa, Darlene. Por que você persegue Elvis? Ela sorriu. É simples. Ele salvou minha vida. Darlene tinha cerca de 25 anos, olhos emotivos e rosto angelical. Seu corpo era um assunto totalmente diferente, refletindo todo o peso de seus problemas físicos. A parte superior do torso era pequena, enquanto o resto do corpo era desproporcionalmente grande da cintura para baixo. Ela mancava perceptivelmente, o que explicou ser o resultado de uma lesão na coluna vertebral na infância. Ela havia caído de um lance de escada durante um ataque epilético. Enquanto saboreava sua xícara de café, Darlene falou sobre Elvis e sobre ela mesma. Larry, eu não aguentava mais a dor, nada ajudava. Eu só queria acabar com isso. Quer dizer, olhe para mim. Meu corpo está desfigurado. Quem iria querer se casar comigo? Como eu poderia ter um namorado? Acho que simplesmente perdi a esperança de ter qualquer tipo de vida. Deus, a dor era tão insuportável, os comprimidos não estavam mais funcionando e eu só queria sumir. Eu tinha frascos de comprimidos que meu médico me deu e até escrevi um bilhete para minha família e coloquei na mesa de cabeceira. Tomei um copo d'água e estava pronta para engolir um punhado de comprimidos. Quando estendi a mão para desligar o rádio, de repente ouvi Elvis cantando How Great Thou Art. Larry. É difícil explicar, mas eu comecei a chorar e caí de joelhos. Os olhos de Darlene se encheram de lágrimas ao recordar o momento. Foi o modo como ele cantou, disse ela. Todo o amor de Deus parecia irradiar através dele. Senti que realmente podia estender a mão e tocar Deus. Naquele momento, jurei dedicar minha vida a Elvis, ajudá-lo e protegê-lo, se pudesse. Não havia dúvidas na minha cabeça de que Deus havia escolhido aquele momento para enviá-lo, para me amparar. Eu tinha que viver para Ele e para Deus. Fiquei profundamente comovido com a história de Darlene. As palavras de Elvis, 10 anos antes, ecoaram em minha mente. E você sabe tão bem quanto eu, Larry, que Deus opera de maneiras misteriosas. Eu disse a ela sobre os sentimentos de Elvis, sobre o álbum, e como ele sabia em seu coração que um dia isso aproximaria alguém de Deus de uma forma especial. Darlene, vou subir para ver Elvis e vou contar-lhe tudo sobre você e sua história. Seus olhos brilharam. Sério? Você realmente vai contar a Elvis sobre mim e o que ele fez por mim? Elvis sentou-se na beira da cama, ouvindo em silêncio enquanto eu contava a história de Darlene. Pude ver que ele ficou tão emocionado
quanto eu anteriormente. Ele se levantou, puxando o capuz de seu roupão azul, enquanto caminhava até a janela, olhando placidamente para o céu noturno. Depois de um longo silêncio, ele se virou para mim e disse: Deus trabalha à sua maneira, isso é certo. Agradeço a Ele pela vida que foi salva e por me usar dessa forma. Tudo o que eu sempre quis foi ajudar as pessoas, erguê-las, espalhar alguma alegria. Ele olhou para as estrelas por um longo momento, como se tentasse desvendar o mistério dos céus. Ainda reflexivo, ele se virou para mim. Aquela garota lá embaixo, man, ela é a prova viva, Larry. Sabe, eu já disse várias vezes que meu momento de glória está no palco. Quando canto e sinto todo o amor que a audiência me envia. Isso completa o círculo de amor que enviamos um ao outro. Se você pudesse experimentar por apenas um momento, saberia do que estou falando. Está além de qualquer euforia mortal, posso lhe assegurar. Qual é mesmo o nome dela? Darlene. Isso mesmo, Darlene. Bem, se isso aconteceu com Darlene e outros, isso significa mais para mim do que experimentar meu momento de glória. Final da parte 4. A todos os amigos que seguiram com o vídeo até aqui, eu desejo um ótimo domingo, um promissor início de semana e durante a semana mais sobre Elvis e sábado que vem, às 20 horas, a quinta parte da busca espiritual de Elvis.